Boa noite, Ângelo. Boa noite, Tereza. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite, Narelli. Está nos ouvindo? Só um segundo, tá, pessoal? Nós já estamos ao vivo, tá, Ângelo? Já estamos ao vivo, Tereza. Nós estamos só aguardando aqui a conexão da Narelli e do De Paula, que eu acho que deu algum probleminha e ele teve que sair. Deixa eu ver que o pessoal está vendo se libera a entrada deles na sala. Narelli? Olá, estão me ouvindo? Agora sim, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós não estamos vendo o seu vídeo. Você libera... Acabei de liberar. Agora sim, agora sim. Boa Muito noite, bem, pessoal. dona Narelli. Tudo bom? Tudo ótimo. O De Paula, vamos ver se ele está entrando. Carlos De Paula. De Paula. Carlinhos, você está nos ouvindo? Agora sim. Opa, agora Desculpe, sim, agora sim. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia? Ótimo, boa noite a todos. Agora time completo. Gente, uma felicidade Desculpe. muito grande aí, uma satisfação estar recebendo esse timaço aqui, né? Nesse início de noite já. A gente sabe que depois de um dia cansado, mas eu queria deixar registrado aí o agradecimento muito grande aí por vocês terem aberto esse espaço na agenda para que vocês pudessem estar aqui conversando um pouquinho conosco, um dia como hoje, né? A Semana da Consciência Negra. E nós, numa série de eventos que temos durante a semana, um deles é o Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial, da qual vocês estão nos brindando com a participação. Então, queria deixar registrado aí a alegria de tê-los aqui conosco, para que a gente possa discutir um pouquinho mais sobre alguns temas, né, prementes para nós, e que vocês são especialistas. Vocês são as pessoas que podem nos ajudar e muito, formadores de opinião de mercado, e também extremamente reconhecidos no que fazem, né? Então, queria aqui fazer uma breve apresentação de todos vocês, introduzir um pouquinho o assunto e aí já passar para o bate-papo. Pode ser assim? Beleza? Excelente. Então, bom, eu sou o Valdir Martins, né? Eu sou professor e coordenador aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares e estou também à frente ali do Instituto Data Zumbi e da iniciativa empresarial, do professor Rafael Vicente. E o nosso trabalho aqui é justamente aproximar, né, a academia do mundo empresarial e trazer novos conhecimentos para que a gente possa estar contribuindo para a evolução do conhecimento aí na sociedade. E hoje nós temos a satisfação de estarmos aqui com 4 grandes profissionais do mercado, que eu queria destacar aqui um por um. Então, aqui, nós temos aqui, começando pelas nossas ladies aqui, com a Tereza Moreno, que é da Prudential, né, Prudential Seguradora, agora Head da América Latina, de Solução de Inclusão, né, dona Tereza? Parabéns, muito bem, a gente fica muito feliz com esse passo teu aí. A gente tem a Narelli aqui, que é Head de Energia da Austral Seguradora, então seja muito bem-vinda, a gente muito feliz também, viu, Narelli? A gente está recebendo aqui a grata satisfação o Ângelo Colombo, que também é Head da América Latina da Swiss Re, então a resseguradora, a gente fica muito satisfeito, obrigado, Ângelo. E o nosso amigo também aqui da faculdade, inclusive, de longa data, Carlos De Paula, que é diretor na FENAPREV, né, Federação Nacional de Previdência e Vida. E para a gente bater um papo hoje, o tema é ESG, e a gente vem ouvindo isso há um bom tempo. A gente já sabe que os conceitos de sustentabilidade não são novos, mas eles estão sendo aperfeiçoados com o passar do tempo. E isso por uma necessidade, uma mudança de comportamento das pessoas em nível mundial, né? Seja em termos de comportamento, seja em termos de conscientização. E esse comportamento, essa conscientização, ela se reflete nas relações de consumo.
e ao se refletir nas relações de consumo, ela exige uma nova postura das empresas, ela exige uma adequação a esse novo momento. E a gente sabe que hoje, né, no mercado, as boas práticas de ESG, elas têm servido como métricas, né, têm servido como referenciais para precificação, valorização das empresas. E vocês que trabalham, né, muito com essa questão de risco, né, de seguradoras, vocês estão num campo de risco corporativo extremamente especializado. A gente gostaria de ouvir um pouquinho de cada um de vocês, como que esse tema vem sendo tratado na organização. Começando aqui, e não esquecendo, né, pessoal, que no nosso caso, nós temos um recorte muito específico, que é através do S, né, do social, com um recorte étnico-racial, para fazer jus justamente a essa Semana da Consciência Negra. Então, gostaria de começar o nosso bate-papo, e vocês fiquem à vontade para ir colocando as ponderações de vocês. Começar aqui com o nosso Carlos de Paula, que representa a federação, que reúne, né, que congrega a maioria das seguradoras, e depois a gente passa a bola para cada um de vocês. Pode ser assim? Para vocês dizerem como que está sendo esse tema tratado, e de preferência, se tiver um foco nesse item do étnico-racial, a gente fica satisfeito. Obrigado. Aí, Carlinhos, por favor, a palavra é contigo. Muito obrigado, Valdir. Boa noite. Boa noite aos meus colegas aqui, as minhas colegas, né? Gostaria de cumprimentar aqui a Anarelli, a Tereza Moreno e o Ângelo Colombo. É uma satisfação dividir esse painel com vocês. Eu acho que estamos aqui representando o setor de seguros e resseguros, né? É uma referência importante para a nossa sociedade, para o mercado, e particularmente discutir esse tema num dia como hoje, eu acho que eu poderia dizer que hoje é uma data histórica. E nesse sentido eu quero parabenizar toda a organização do Fórum, Valdir, e na sua pessoa aqui, que está moderando esse painel, mas também fazer uma referência ao nosso reitor Zé Vicente, das Zumbi dos Palmares, né, que acaba sendo uma figura emblemática e que tem reunido aí setores importantes da sociedade para que a gente possa fazer uma discussão hoje mais qualitativa no Brasil sobre um tema extremamente importante. Então, feitas essas considerações iniciais, na verdade, os especialistas são os outros três, né, que estão aqui, o Ângelo, a Tereza e a Anarelli, né, o pessoal que está no front, eu diria assim, cada um dentro da sua área de representação, executivos, gestores, gestoras, né, e a gente aqui vai trazer, assim, nesse primeiro momento, em rápidas palavras, né, um pouco dessa reflexão que tem sido feita no âmbito da federação e da confederação, da CNSEG, né. Esse é um caminho sem volta, né, um caminho fundamental, e o que eu tenho colocado muitas vezes, que eu acho que o desafio do Brasil é, nesse capítulo, né, não ficar de novo na rabeira de algumas ações transformacionais que ocorrem no mundo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos, né? Até porque, tradicionalmente, e nós sabemos aqui, sobretudo o pessoal da área de seguros e resseguros, né, quando esse tipo de movimento, ele começa com um processo de conhecimento, de divulgação, mas ato contínuo vem um processo de enforcement, né? É ter protagonizado por órgãos de supervisão, etc., entidades internacionais, e eu acho que nós estamos na iminência disso, né? Então, realmente, esse é um assunto que urge, e quando a gente fala de Brasil, não poderia ter um tema mais oportuno, né? Quando a gente discute também o S do ESG, né? O Brasil é um país de dimensão continental, é um país diverso, né, na sua cultura, e a gente precisa ver isso traduzido no dia a dia e no tecido, né, na epiderme das corporações. No âmbito da confederação e das federações, foi constituído um grupo de trabalho, Valdir e demais painelistas, né, em 2017, e um grupo bastante de áreas profissionais de áreas variadas, né? E como recursos humanos, pessoal de sustentabilidade, da área jurídica, tecnologia da informação. O objetivo desse grupo foi no sentido de desenvolver e debater ações em torno de um setor de seguros mais igualitário e preparado para oferecer produtos e serviços para uma sociedade que é igualmente diversa. Diante disso,
como primeiro passo, houve um trabalho de mapeamento, né, no sentido de que esse mapeamento servisse como referência para o desenvolvimento de ações. E aí nós, então, tivemos o primeiro censo. Eu não sei se a Tereza ou a Narelli, que são do setor aqui do mercado primário, tiveram a oportunidade de participar dessas discussões à época, elas vão poder, acho que, se manifestar aqui, pela sinalização, me parece que sim. O Ângelo está na agenda de resseguros, esse ambiente pegou mais o mercado primário, e foi muito interessante, porque esse censo de diversidade do setor de seguros, ele teve como pilares, né, a questão de gênero, cor e raça, LGBTQ+, PCD, idosos e outros. E veja que interessante, essa pesquisa, para a gente objetivar bem aqui, ela levou em consideração 26 empresas, que à época consideravam aí mais ou menos 43% do total de arrecadação, né, do setor. E um outro recorte que eu gostaria de trazer aqui, que me chamou muita atenção, do resultado desse primeiro censo, nós tivemos aí, em relação à quantidade de empresas que possuem programas de diversidade e inclusão por pilar, né? Então, como esse que nós citamos aqui, cor, raça, gênero, LGBTQ+, né? Aquelas que não têm, idosos, 3 empresas das pesquisadas tinham algum programa voltado para a questão de cor e raça, né? E 12 empresas para a questão de gênero. Quantidade de empresas que possuíam, à época, mapeamento interno de representatividade por pilar. 21 empresas possuíam voltadas para a questão de gênero, estou aqui só pegando os pontos que tem mais a ver com o nosso painel, e 11 empresas considerando a questão de cor e raça, né? Um outro recorte aqui também interessante, né? Percentual de mulheres nessas empresas, 57%, né? Percentual de negros nessas empresas, das empresas que tinham o programa, 10%. Né? Então, é o recorte do recorte. Também um outro dado interessante, porque houve uma correlação entre o exercício em que foi feita a pesquisa, ali 2019 e 2018. A variação foi muito pequena, ou quase não houve variação na maioria dos pilares de um ano para o outro. Né? Então, realmente, esse censo ele trouxe aqui, como eu falei em rápidas palavras, a dimensão do desafio que o Brasil tem quando a gente fala de ESG e discute a questão desse pilar que nós estamos tratando aqui, sobretudo nesse quesito étnico-racial. Né? Eu estava levantando aqui alguns dados para finalizar as minhas primeiras contribuições, né, no Guia da Diversidade das Empresas. Quer dizer, se tratando de Brasil, nós temos aqui 35% do quadro de profissionais composto por mulheres, né? Enquanto elas representam aí um pouco mais de 35%, enquanto elas representam aí 51% da população, e 35% de negros, enquanto eles representam algo em torno de 53% da população. Então, com essas considerações iniciais, eu gostaria de dizer que o setor de seguros, no ambiente da confederação e das federações, tem dado os primeiros passos em relação a essa matéria. É uma longa jornada, e o grande desafio que nós temos hoje além de saber que estamos no caminho certo, dar tração para essa agenda, né? É urgente nós avançarmos nesses capítulos, sobretudo, isso ficou um pouco mais evidenciado com o advento da crise sanitária, né? Basta nós vermos os números de pessoas afetadas, né? O que torna realmente o nosso desafio ainda maior, e eu tenho uma expectativa muito grande de que a gente vai avançar, e eventos como esse, onde nós temos a coragem de fazer esse debate, uma semana tão importante para a sociedade brasileira, eu acho que eles jogam luz nesse nível de preocupação que nós devemos ter em relação à nossa necessidade que eu gosto de chamar, viu, professor Valdir, encerra aqui, de evolução civilizatória. Tá bom? Então, devolvo a palavra, agradeço aí pelas considerações iniciais. Está sem som, né? Isso. Obrigado, Carlinhos, pelas considerações iniciais. Aí eu passo a palavra aqui para Tereza, por favor, complementar ou falar a respeito do que vocês vêm fazendo lá, Tereza, que seria de interesse nosso, por favor. Não, tá bom. Acho que o Carlos e a Paula já trouxe os nossos números, né? Nós somos de um mercado que está dando os primeiros passos,
né? A gente não pode dizer que a gente chegou onde a gente queria estar ainda. E a Prudential também está dando os primeiros passos, né? Recentemente eu aceitei essa posição de Head de Inclusive Solution da Latinoamérica para trazer ESG, as práticas de ESG também para o Brasil, para a América Latina. É um trabalho que eu vou começar em janeiro, né? Mas eu estou muito contente. Eu acho que temos que enxergar esse copo meio cheio, né? Então, quando eu comecei a trabalhar no mercado de seguros, há 32 anos atrás, o retrato era outro, né? Então, eu acho que a gente já avançou. Eu tenho lido bastante sobre ESG, acho que o Brasil está dando os passos corretos. É uma quantidade enorme de empresas, startups, que podem ajudar as grandes empresas a mover a agulha nesse tema, tanto no I quanto no S, né? No E, no S e no G, mas aqui focando na diversidade, principalmente na diversidade, para a gente manter essa nossa indústria mais diversa, porque a gente já sabe, né, que manter a empresa diversa é ético, traz resultado financeiro, garante a sustentabilidade de longo prazo do negócio. Então, acho que todas as empresas já perceberam essa importância, e agora é colocar a mão na massa, né, ações afirmativas para a gente conseguir mover essa agulha e tornar essa nossa indústria mais diversa ainda e chegar lá nos patamares de representatividade. Porque representatividade faz falta, né? Quando eu comecei no mercado de trabalho, quase não tinham negros, e agora já temos mais negros, ainda não na mesma proporção, como disse o de Paula, né? Mas a gente está avançando e é importante avançar nessa direção. Então, estou otimista, estou feliz com essa nova posição e vamos ver o que a gente pode fazer pelo mercado e pela nossa comunidade, né? Que é a diversidade entre os empregados, entre os consumidores, mas também na comunidade em volta, né? O S de social é tudo isso. Então, a gente tem que ajudar a nossa comunidade em volta também, que é o nosso Brasil inteiro. Então, o que a gente puder fazer por isso, pela América Latina, vai ser um prazer aqui, eu vou tentar ajudar. Que ótimo, você vai adorar trabalhar com isso daí, né, Tereza? Pelo jeito, que é um tema empolgante, é um tema emocionante, apaixonante. E lá na Austral, como é que estão as coisas, Narelli? O que a gente pode trazer aí para compartilhar conosco? Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer mesmo de fazer parte desse painel junto com vocês, Ângelo, Tereza, Carlos de Paula, Valdir, um prazer imenso estar aqui. E como os meus colegas já disseram, no setor de seguros a gente ainda está começando a avançar nesse tema, mas apesar de eu não ter muitos anos de carreira, né, entrei na Austral mesmo há 8 anos atrás como trainee, eu já consigo enxergar um avanço expressivo das empresas no nosso redor, né? A gente acaba, por ser uma seguradora, lidando com muitas empresas e a gente consegue ter um retrato delas, de como elas estão agindo, e eu acho que essa siglazinha aí de ESG chegou realmente como uma lente de aumento, assim, que a gente vai conseguir medir um pouco mais, né, o comprometimento das empresas com mitigação mesmo de impacto, com risco, né, futuro que a gente está conseguindo agora dimensionar, que seria um risco muito grande a gente deixar de lado esses 3 pilares, né? Então, eu acho que já existe a consciência de que as empresas que quiserem sobreviver, né, elas vão ter que se equilibrar nesses 3 pilares. E isso é importante, porque realmente deu uma acelerada no assunto, né? A gente conseguiu tirar ele, que ficava sempre no final da fila de prioridades, para trazê-lo como prioridade, né? Fez realmente as empresas colocarem a sigla e tudo que ela representa num lugar de muita importância. Então, hoje, dentro da minha empresa, eu posso falar que realmente é um assunto tratado como prioridade. Então, a gente saiu realmente de um estágio zero para criar grupos de discussão. Então, foram criados comitês
para a gente começar a se posicionar, porque eu acho que o mais importante também é a gente ter um diagnóstico preciso, né, de saber onde a gente está e onde a gente quer chegar. Isso foi muito importante, a gente ter entendido e ter feito, porque a gente só fazer ações soltas, sem muito rumo, né, ficam dispersas. Então, acho que a gente conseguiu concentrar esforços e em ser transparente, entender onde a gente estava, que a gente estava realmente muito engatinhando. Então, a gente fez um censo da empresa, identificou como está a composição ali demográfica interna, né, da empresa. A gente teve uma grata surpresa com relação a gênero. A gente tem basicamente 50% de mulheres, 50% de homens, então a gente ficou feliz nesse tema, mas a parte racial realmente foi uma parcela pequena, e conforme subia para os níveis, né, hierárquicos mais altos, menos ainda. Então, dentro de C-level, diretoria, 100% de pessoas brancas. Então, a gente dá realmente a devida importância quando a gente entende que a gente é parte do problema, né? Acho que é importante isso, a gente entender que a gente nunca vai chegar a uma solução se a gente não se vê como parte do problema. E acho que isso que é importante a gente considerar nessas discussões. Me agradeço. Vou devolver também a palavra. Muito boas suas reflexões, viu, Narelli? Que excelente aí que a empresa começou a se importar muito com esse tema, e eu acho que isso vem sendo despertado, né, na grande maioria das empresas no mercado. E lá na Swiss Re, como é que está, Ângelo? Como é que estão acontecendo, como esse tema vem sendo tratado? Boa noite, Valdir. Boa noite, De Paula, minhas colegas panelistas. Também gostaria de agradecer, né, reiterar, né, sempre esse convite muito especial aqui de estar com vocês nessa semana muito especial, né? E nós temos, como vocês sabem, né, essa questão muito levada a sério, né? Porque os resseguradores, além de fazer negócios, também têm a missão de transferir conhecimento, né, e liderar por exemplo. Além disso, a gente sabe que a indústria de seguro, ela trabalha muito com compliance, ela trabalha muito com controles, então é nossa missão também ajudar a construir uma base de indicadores, né, para que o discurso não se perca, né? Imaginamos amanhã, ao se fazer a avaliação de um seguro, hoje se levam em conta alguns critérios, por que não levar o índice de diversidade racial, né? Porque isso mostra uma série de coisas, mostra o quanto a empresa já está na vanguarda, o quanto a empresa é aberta ao novo. Por que a gente usa critérios que estão baseados em estatísticas antigas? Então, é papel do ressegurador dar esse passo à frente, né? E trazer proteção, trazer, como nós chamamos, o mundo tem muitos gaps de proteção, e os resseguradores precisam promover isso de alguma forma, né, para que as seguradoras se sintam confortáveis e aí transfira isso para os clientes. Eu gostei muito do discurso do De Paula, né, porque ele traz estatísticas, né, e a gente aqui no Resseguro é faminto por estatísticas, né, professor Valdir? Então, a gente fez uma pesquisa recentemente, né, o consumidor, né, que afinal compra os produtos, no Brasil, hoje, 42% não toleram, né, comprar produtos de empresas que não tenham uma política afirmativa antirracismo, né? E não sei se todos sabem disso, né? E isso nos afeta os nossos clientes. Então, nós estamos muito na divulgação, né, e trazendo as estatísticas para o nosso meio. Saiu um estudo nosso essa semana, que se chama Sigma, né, e nós, olhando um pouco o desenvolvimento do mercado de seguros, a gente divide em 3 pilares os principais vetores, né? Um deles é a digitalização, né, porque vai baratear a distribuição. Um outro é a descarbonização, que está ligado ao E, né, que é toda a economia verde, a retomada verde. E, finalmente, a diversidade e inclusão, né? Porque a gente percebe, quanto a população não tiver renda, não vai ter bens e não vai comprar seguro. Então, as seguradoras precisam promover isso. O que nós fazemos internamente? Nós temos um grupo chamado Mosaic, né, que é um grupo que eu lidero,
e a gente exporta conhecimento para o mundo Suisse Re, e que, basicamente, são rodas de conversa totalmente voltado ao antirracismo, né, e promovendo a inclusão e equidade racial. Esse ano, seguindo os passos aí de Magazine Luiza, nós desenvolvemos um programa e trouxemos pessoas, né, que 92% se autodeclaram negros, né, esse foi o objetivo, porque um mercado ainda muito sofisticado, que exigia uma série de idiomas, formação. Então, se nós não damos o exemplo, não começamos a trazer gente na base e formar para que amanhã sejam os futuros líderes, como que a gente vai mudar a situação? Então, demos esse passo, né, praticamente aí 10% do nosso quadro de funcionários veio por essa iniciativa, estão muito verdes ainda, lá estão aprendendo, eu adoro conversar com eles, pessoal muito cheio de vontade, e vão aprender muito rápido, vão ser aí os nossos líderes no futuro. Muito feliz de estar aqui. Nossa, que bom, hein, Ângelo? Parabéns aí, a gente fica muito feliz de ver todas essas iniciativas aí da Suisse Re, né? E você tocou num ponto importante que eu queria destacar, Ângelo, que, por exemplo, hoje de manhã, pela manhã, nós fizemos a divulgação do resultado do Índice de Equidade Racial, né, nas empresas 2021, aquele que vocês nos ajudaram, né, a construir quando nós fizemos aquela reunião num sábado. O Ângelo e o Carlinhos estiveram conosco, né, o De Paula, e depois eu fiz questão de conversar com a Tereza e a Narelli, que também contribuíram preenchendo aqueles requisitos, né, de pesos, de importância dos nossos pilares. E hoje nós fizemos a divulgação e um dado chamou atenção para nós, viu, Ângelo? Você comentou que um índice deveria, né, ser incorporado à precificação, né, da questão aí da seguridade e outras decisões, e eu também acho muito importante que isso avance para esse sentido. E olha só um dado importante que saiu ali. Nós, o ano passado, nós fizemos o trabalho com 23 empresas, e nós tivemos ali negros participando da alta liderança, e somados aos conselhos de administração, nós tínhamos 6% de pessoas negras participando desse grupamento. Esse ano, esse mesmo grupamento, hoje com 42 empresas que nós tivemos participando do índice, esse índice retrocedeu para 4,1. Então, olha a situação. Você saiu de 6 para 4,1, aumentando-se a base, né, a amostra que nós tivemos esse ano, e isso nos preocupou muito, que é isso que você comentou, viu, Ângelo, de ter realmente um programa de recrutamento inclusive, essas coisas todas, e eu acho que realmente é um tema que nós temos que avançar muito. Hoje nós tivemos alguns painéis durante o dia, pessoal, só para situar vocês também, né, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, mas assim, de manhã nós tivemos um painel com os investidores. Então, a visão dos investidores, né, o ESG, e como eles enxergam esse tema sendo tratado na visão de quem vai investir o dinheiro, né? E nós tivemos lá, inclusive, o Denísio, que esteve conosco aquele dia no bate-papo, esteve conosco, o Kaká da BlackRock esteve conosco também, e mais a Carol da Mauá e o Fábio Alperovitch lá da Fama Investimentos. E eles também ficaram surpresos com a questão do número. E depois, num outro painel com os professores da USP, a mesma coisa, o pessoal da FEA USP. E eu gostaria de ouvir de vocês, dentro dessa temática e dentro de um número como esse, até porque isso representa muito, né? Isso representa o espaço o lugar de espaço do negro na sociedade, e a gente vê que isso daí se reduz, isso se restringe, né? Esse número mostra que a gente tem muito a avançar. Como é que vocês enxergam o risco que essas empresas correm, né, que o mercado corre, com vamos dizer assim, uma pauta para avançar tanto ainda na sociedade brasileira? Como que esses riscos poderiam, né, ser diminuídos? Como que vocês enxergam? Eles correm muito risco na atualidade, com a conscientização das pessoas, dos consumidores, como você comentou, Ângelo, que 42% não compram de quem não tiver uma política antirracista. Então, ou seja, e aí esse número que eu trouxe agora, a referenda, e aí eu queria ouvir de vocês que são da área de gestão de risco, como que vocês enxergam isso? Podemos começar aqui com
sei lá, Tereza, por favor, a gente fazer uma inversãozinha um pouquinho aí, Carlinhos, deixar você para depois um pouquinho. Não, os números são preocupantes e, assim, o risco existe, né? Como a gente falou no início da nossa conversa, é um risco de resultados financeiros menores, de um negócio não ser sustentável, de longo prazo, de venda, de redução de vendas, os riscos de imagem, né? Que a gente já viu tantos exemplos no Brasil e fora do Brasil, né? E o que essas empresas podem fazer para mitigar esse risco são os programas de diversidade, né? Ações afirmativas. A Aon Consulting lançou também uma pesquisa, né, do Brasil como um todo, todas as empresas, o Carlos citou da indústria de seguros, mas da empresa como um todo, que 39,7% das empresas brasileiras dizem ter programas de diversidade. Só 18% desses 39% têm profissionais dedicados ao assunto. Então, assim, temos um longo caminho pela frente, né? E isso que eu falei para vocês, eu acho que as empresas estão dando atenção para o ISG, elas têm que fazer seus programas de diversidade, elas têm que transformar seus programas em ações, que não adianta ficar só no discurso, né? E você ver o seu quadro e ver poucos negros no seu quadro de funcionários. Acho que a Areli falou sobre o quadro dela, o quadro meu também é assim, né? Então, a gente tem muitas mulheres, né? A Areli também na Prudential, mais de 50% de mulheres, isso está bem equilibrado, que bom na Prudential, fico também sempre feliz com esse número que a gente vai sempre monitorando, mas os de negros ainda está abaixo, né, do que a gente espera, e quanto mais o nível hierárquico sobe, menos negros existem. Então, no C-Level eu sou a única, né, e eu indo agora para o Latam, vai ficar 100% de não negros, né? Então, assim, essa estatística ainda é uma estatística que está longe do ideal, dado que a população negra é 56% da população no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, que o número de negros, a proporção é menor, aqui nós somos maioria e não estamos na maioria em todos os níveis. Deveríamos estar, se a representatividade, a proporcionalidade funcionasse. Então, não é menos do que isso que a gente espera, dado a realidade de sermos a maioria, né? Então, mas vamos chegar lá. Temos muito, muito o que fazer. Temos esperanças, né, Tereza? Temos esperanças. Você, Narelli, como que você enxerga essa questão do risco das empresas muitas vezes não terem vamos dizer assim, esse colorido da nossa sociedade, né? Exato. O risco é muito alto, né? Porque hoje realmente as pessoas buscam identificação, né, no que elas fazem. Então, você tem que... Isso inclui, inclusive, ser compatível com a identidade organizacional. Então, tanto você pode ter um risco de você perder talentos, né, de não conseguir reter pessoas, porque elas não se identificam com a cultura da sua empresa, se ela não for, né, uma cultura inclusiva, diversa. Então, esse é um grande risco. E o risco de imagem, ele é catastrófico, né? Ele pode extinguir uma empresa em minutos, se realmente ela for taxada, talvez, como uma empresa racista, como uma empresa não inclusiva. Então, a gente consegue identificar diversos riscos e eles são realmente impactantes se as empresas não tiverem esse comprometimento. Então, é realmente uma forma das empresas continuarem existindo, porque, como o Carlos falou no começo, é uma questão que veio para ficar. Não tem como a gente voltar atrás nesse tema. Então, eu identifico esses como os grandes riscos, assim. Perfeito, Mariana, perfeita a sua reflexão. Ângelo, gostaria de complementar essa questão do risco? Olha, a Narelli e a Tereza cobriram aí os principais tópicos, né? Eu apenas acrescentaria, Valdir, o problema de ficar isolado, né? Porque a gente está numa sociedade, né, que a maioria é negra, e você tem as corporações, principalmente em seguros, vamos dizer aí,
precisando expandir o leque de distribuição, né? Hoje, os seguros no Brasil representam menos que 5% do PIB, né? Em países maduros, isso passa de 10%. Então, para ampliar essa distribuição, é importante entender, né, o comportamento do consumidor e o consumidor também se sentir representado pelas empresas. Ora, né, se a gente quer expandir num país que tem maioria negra, as seguradoras deveriam também ter uma representatividade, além de tudo que já foi dito, né, para poder ser mais eficiente, né, e entender quais seriam os produtos, quais seria a melhor forma de abarcar esse mercado. O risco de não fazer é se ficar isolado e tender a diminuição e realmente a não atender os interesses dos acionistas. E aí, De Paula, como é que você enxerga essa temática? Depois dos 3, aí fica difícil acrescentar alguma coisa, mas eu vou tentar aqui não ser repetitivo, talvez usando algumas referências pessoais, né? 2 questões, né? Eu entrei na área de seguros em 92 e na área comercial, né? Lá atrás, numa instituição financeira, e depois eu fui avançando para a área de previdência, então hoje eu me considero um previdencialista, diria assim, né? Da área de seguros é a área que mais me atrai, que eu fiquei mais tempo envolvido. E quando eu estava ainda na área comercial, o Valdir e os demais colegas, uma coisa que me chamou muita atenção, eu estava participando de uma negociação com um diretor de recursos humanos e um financeiro da empresa. E eu explicando lá o produto, etc., aquela questão toda do processo de negociação, de venda. E aí a pergunta que ele me fez: você tem plano de previdência? Não é? Então, assim, o discurso convence, mas é o exemplo que arrasta. E isso saltando agora alguns anos, 20 anos depois, né, eu tive a oportunidade de representar o Brasil numa missão pelo governo federal, num país africano, no encontro dos lusófonos. Eu já disse isso recentemente no outro encontro, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, porque depois, já no encerramento do evento, de 3, 4 dias, no jantar, a pessoa ficou mais à vontade ali. E aí uma diretora, né, de um dos órgãos de supervisão, ela me procurou, lusófonos, né, me procurou e falou: De Paulo, sabe uma coisa que nos chamou a atenção? Você é o primeiro negro executivo que nós vemos participar do evento aqui na África. Né? Então, isso diz muito a respeito do nosso país. Empresas que estão sediadas aqui no Brasil, né? É por isso que quando eu falei que a gente precisa dar tração para isso, que os números já mostram que empresas que são diversas, que o lucro delas é maior, o engajamento dos colaboradores é maior, né? Acho que a Narelli comentou aqui, o senso de pertencimento é maior. Tudo isso, que parece ser subjetivo, né? Em última análise, volta em resultado para a empresa, para a companhia. Né? Então, eu acho que é uma combinação, quer dizer, como eu falei, para não ser repetitivo, do que os colegas colocaram e do que o Ângelo trouxe aqui também. Quer dizer, ir contra este movimento hoje, ou os ausentes não terão razão. Né? Ir contra esse movimento hoje é mesmo que você dizer que vai beber a água do oceano. Né? Você vai ficar isolado. Né? Então, eu acho que passa por aí, viu, Valdir, tentando fazer um recorte diferente dos colegas, porque senão eu não conseguiria colocar com o mesmo brilhantismo, mas eu acho que passa por isso. Né? Então, é inexorável e em várias coisas eu entendo, né, como brasileiro, que o Brasil pode ser uma referência para o mundo. Essa é uma delas. A gente pode ser uma referência para o mundo, né, por conta da nossa matriz. Então, com certeza, eu acho que a empresa que não colocar isso nos seus planejamentos estratégicos, ela está fadada rapidamente a ter sérios problemas. Perfeito, Carlos. Muito boa reflexão. Você sintetizou e trouxe um dado extremamente importante, interessante, que é essa questão, pessoal, da presença do executivo negro. Vocês não têm noção, mas essa mesa aqui é histórica. Não tivemos em nenhuma oportunidade, né, a chance de fazer uma mesa com predominância negra aqui de executivos. E isso daí nos deixa muito orgulhosos. Eu fico muito orgulhoso da carreira de vocês. Então, isso daí, para nós, é extremamente importante, que o Carlinhos comentou, né? Permita-me chamar de Carlinhos, que eu conheço esse menino aí há muito tempo assim, anos. Tá? Então, falar de Paula, para mim, é muito difícil. Então, assim, o que o Carlos trouxe aí dessa questão de chocar, né? Num primeiro momento,
a expectativa das pessoas de um executivo negro, né? A gente tem que tornar isso ser uma coisa natural e normal. E como falei, eu fico muito orgulhoso de ter uma mesa aqui composta 100% de altos executivos negros. Hoje, inclusive, na mesa com os professores da USP, eu citei isso, né? Que a gente ia ter essa mesa, eles ficaram super curiosos, o pessoal também durante o dia, então nos deixa muito orgulhosos. Só que isso também nos traz uma outra questão para a gente caminhar para o final, né? Porque eu gostaria de ouvir como vocês enxergam essa questão. No ambiental, a gente fala muito do greenwashing, né? Que as empresas usam muito desses expedientes, né? Para muitas vezes dizerem o que estão fazendo e, na verdade, a gente vai ver, não necessariamente o discurso casa com a prática. Como é que vocês enxergam esse movimento, de repente, dentro do social, desse recorte do famoso blackwashing, hein? Aí eu pediria para começar com a Narelli e o risco que isso traz para a empresa, né? Porque uma coisa, a gente sabe, é o discurso, outra coisa é a prática, como eu até falei do nosso índice, o número que nós trouxemos. Como é que você enxerga isso aí, dona Narelli, e o risco que pode trazer para as organizações? Sem dúvida, Valdir, a questão do blackwashing, ela existe, né? Então, é muito comum, por exemplo, no mês que estamos, as empresas resolverem se posicionar quanto à questão racial e fazerem comunicados ou um evento ali único na agenda sobre a consciência negra e no resto do ano inteiro não ter nenhum movimento nesse sentido, né? E, assim, eu costumo sempre falar que eu sou negra 365 dias no ano. Então, não tem como só me lembrar disso em novembro. E é bastante comum e frustrante que a gente ainda tenha esse tipo de posicionamento, de postura por parte das empresas. Então, assim, foram eventos específicos, né? Então, quando aconteceu o assassinato do George Floyd, as empresas se posicionaram e depois também calaram por um tempo. Então, o que é o nosso desafio é de realmente não deixar que esse discurso, né, morra, porque a gente precisa de falar disso realmente todos os dias. Então, é um risco muito grande para a empresa, porque, como eu falei da questão dessa sigla virou uma lupa, né? A gente está conseguindo ver mais sobre realmente o que está sustentando as empresas, os esqueletos das empresas. Então, a gente está entrando mais, a gente se interessa mais pelas empresas que a gente está fazendo negócio, a gente quer saber se elas estão comprometidas com o tema, né? Então, seria muito danoso a empresa falar que faz e quando você for olhar, de fato não faz, não reflete no quadro. Então, não adianta você colocar só, né, uma palavra bonita ali no Dia da Consciência Negra. Na Austral, a gente se preocupou muito, como a gente está começando, né, no processo, fizemos o censo, estamos agora numa fase de vivência, fazendo um programa de mentoria com jovens em situação vulnerável. Então, para trazer um pouco mais da experiência para dentro da empresa, para dentro da alta gerência dos executivos, para assim a gente conseguir tomar ações, né, com mais propósito, com mais direcionamento com a vivência que a gente teve, e a gente está se preocupando em realmente fazer primeiro, sentir isso dentro da empresa, para depois tomar qualquer tipo de atitude para fora. Então, acho que é importante isso, a gente entender que as ações elas vão precisar existir dentro de cada empresa, e aí sim a gente atuar como rede, né, o que também é muito, muito necessário. Obrigado, viu, Narelli? Obrigado pelas suas ponderações, suas reflexões aí. E eu gostaria de passar a palavra para o Ângelo, para falar um pouquinho a respeito desse tema aí, viu, Ângelo? Esse tema é muito interessante, Valdir. Para você ter uma ideia, até já nos perguntaram se teria seguro contra blackwash, né?
Por quê? É um tipo de fraude. É como uma empresa que omite algum termo no balanço, né, consegue algum benefício com relação a isso e depois as pessoas descobrem que aquilo não era verdade. Então, eu acho que é um grande caminho, aí, de novo, para as seguradoras, né, ajudarem na certificação, né, porque isso tem que ser sério, não pode ser um negócio simplesmente de propaganda, né? Então, certificação está aí por causa disso, certificação de diversidade racial, por que não? Né? Entidades com credibilidade, né, e que isso depois vai indo para o balanço e de uma forma se mistura com os outros demais indicadores. O que a gente fez na corporação, né, ainda de uma forma mais preliminar, foi incluir na pesquisa de clima. Né? Nós temos uma pesquisa de clima que engloba todos os funcionários aí no mundo Swiss Re, né? E a gente pergunta se eles se sentem representados, né? E que é uma coisa que não existia antes, né? Eles podem ali se autodeclarar e isso para nós é um termômetro, né? Para ver se as políticas estão de fato permeando, porque às vezes fica muito porta para fora, né? Com todo esse furor aí de ESG, mas é importante a empresa olhar para dentro e ver, poxa, isso está refletindo, né? A minha população está se sentindo representada, as ações estão gerando resultado. Agora, eu vejo o caminho inevitável da certificação. Hoje, as pessoas estão muito mais vigilantes, né, o que ajuda também, né? Então, é difícil sustentar muito tempo uma política de blackwash ou greenwash, mas quanto mais isso sistematizar e se criar um ecossistema crível em torno disso, traz mais credibilidade e sustentabilidade. Muito bom, viu? Muitas boas sugestões aqui, viu, Ângelo? Parabéns aí, muito bom. A gente busca isso. E a Tereza? Tereza, por favor. Acho que é exatamente isso que o Ângelo falou, a certificação de diversidade racial, as métricas do ISG, vai ser um grande aliado, né, para a gente derrubar o blackwash. Eu acho que é isso que eu quero ver, né? No futuro, todo mundo sendo... tendo que divulgar, né, as métricas, sendo avaliado por métricas de ESG, né, em tantos programas internacionais globais, né, existem SASB, né, que é o Accounting Standard para Sustentabilidade, tem relatórios da ONU, iniciativas da ONU, então, assim, é um movimento global, né, então... Estou otimista com esse movimento do ISG, ele está vindo forte globalmente, ONU, pactos, né, que estão sendo feitos, então, se a gente colocar em prática essas métricas, ele vai ser o grande ajudante, né, de derrubar o blackwashing, que isso é realmente fraude, como disse Ângelo. Seria uma boa ideia ter um seguro disso. Ângelo, gostei dessa ideia. Muito bom, né? Vale a pena investir nesse seguro. Vale a pena. É mais um motivador aí as pessoas entenderem que isso é uma fraude, né? Valorizar que isso pode dar indenizações altíssimas, né? E tentar se proteger, o melhor de tudo, não fazer, né, a tal fraude. Então, acho que vamos com esse remedinho que é o ISG para o blackwash. Acho que vai surtir efeito. Tereza. Muito bom, Tereza, é isso mesmo. Acho que essa ideia da certificação aí é fundamental. E a nossa federação vai fazer isso também, Carlinhos? Como é que seria? Agora você me apertou sem me abraçar, né? Como a gente diz no interior de São Paulo. Mas eu diria o seguinte, eu acho que também foi muito bem colocado pelos 3 colegas aí, painelistas, Valdir, e talvez, né, novamente aqui tentando, né, fugir um pouco assim da repetição, eu lembro de uma viagem que eu fiz para um dos países aqui da América Latina, foi muito interessante, porque a gente passou o dia inteiro, não vou citar o país aqui, tem respeito, né, uma reunião, uma agenda pelo governo federal também, e nós contratamos lá, a gente teve um dia de folga, né, que era entre o término do evento, que na verdade foi uma tarde, né, e o voo que a gente ia pegar no dia seguinte. E lá eles têm uma tradição de, se chamam munheca sem rosto, né, uma boneca sem rosto. E aí me chamou muita atenção, né, e eu perguntei para ele, puxa, por que essas bonecas... Lembrei da minha filha, obviamente, né, com vontade, minha filha pequena, eu falei, vou levar para casa, mas por que essa boneca não tem o desenho da face dela? Ele falou, não, porque aqui no nosso país, essa boneca é um símbolo para dizer que todos são iguais. É por isso que ela não tem o rosto. E aí eu fiz o passeio com ele, né, tal.
adquirir um pouco mais de intimidade. Aí lá para as tantas eu disse para ele, mas parece que todos são iguais, mas os mais escuros são menos iguais aqui, né? E a gente olhou o contexto ali, e aí foi aquela situação, ele falou, tá. A mesma coisa acho que acontece aqui no Brasil, quer dizer, a gente, infelizmente, né, tem um pouco do nosso comportamento, que eu acho que a gente está passando por esse processo de avanço civilizatório, mas é uma expressão que a gente usava, né, os antigos usavam aí, aquela coisa por inglês ver, né? Então, eu acho que assim, nós temos um texto muito importante, né, que o que me resta ainda dos meus estudos de direito lá atrás, né, que é o artigo 5º da Constituição Federal. Eu termo substituiria por todos são iguais perante a lei, né, como todos devem ser iguais perante a lei. Enquanto isso não acontecer, eu estava observando aqui os colegas, Valdir, que foram convidados, né, Ângelo, Narelli e Tereza, quer dizer, são profissionais reconhecidos na sua área. Se a gente mudar a plataforma aqui para eles falarem dos seus negócios, eles vão falar tão bem quanto dos seus negócios. Então, eu quero ter o prazer um dia de convidar o Ângelo aqui para falar sobre o mercado de resseguros no mundo, né? A Tereza para falar aqui sobre uma empresa americana, uma empresa importantíssima. Eu tive a oportunidade de interagir com essa empresa quando estava como diretor numa autarquia, né? Sobre a atuação da empresa nos Estados Unidos, e também tem outras frentes que ela atua aí, né? Não vou fazer merchandising aqui, mas é isso, né? E a Tereza é uma executiva de ponta, tem condições, a Narelli, né? Head de Energy, é um segmento extremamente estratégico para quem conhece o setor. São profissionais que têm condições de falar com isso, com sobra de conhecimento técnico, né? Com sobra de uma vastidão de conhecimento, né? Então, veja, esses profissionais são cidadãs negras e negros, né? Enquanto a gente não atingir ou buscar, pelo menos, né, se for uma utopia, essa ideia de que todos são iguais perante a lei, né? Então, você é encarado por um policial, ou num supermercado, ou no shopping, ou no aeroporto, como um cidadão brasileiro, não é? Quando a discussão da cor de pele, da pele não fizer mais diferença, não é? Aí eu acho que a gente pode descansar. Até lá, situações como essa que você colocou aqui, que é um questionamento desafiador, não é? Talvez porque eu tenha sido supervisor, e você dizer e não fazer é muito caro para um supervisor, foram 13 anos que eu fiquei nessa agenda, então, assim, nós temos que ser veementes, né? É inadmissível uma situação como essa, né? Então, obviamente que eu acho que, de um lado, tem que ter estratégia, né? Organização, eu acho que o Brasil precisa disso também, a gente precisa dizer, as pessoas precisam tomar conhecimento, que não seja uma agenda cansativa, mas uma agenda de conscientização. Eu acho que esse é um componente também. Essa não é uma discussão que não é moda, né, Narelli, como você colocou aqui, quer dizer, no dia X, Y, Z, não é moda, quer dizer, é uma agenda fundamental para a evolução do nosso país, né? Então, acho que a gente tem que saber dizer e, ao mesmo tempo, monitorar, que é essa questão que foi colocada, quer dizer, eu acho que a gente precisa monitorar e denunciar, né? Acho que a gente precisa, é inadmissível uma situação com o Brasil, com todos os números que nós temos, sobretudo depois da crise sanitária, né? A gente não enfrentar esse capítulo do antirracismo, como o Ângelo bem colocou aqui, de forma realmente hoje mais intensa, né? E quando você tem a situação de possibilidade de ocorrência de um desvio de comportamento como esse, eu acho que a gente tem que ser mais veemente ainda em relação ao combate. É isso. Perfeito, Carlinhos. Muito boas palavras aí, um resumo e uma experiência extremamente importante, né, para o nosso debate. Mas, infelizmente, gente, olha que coisa chata. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, que poderia durar mais 1 hora, 2, né? Que, pelo que vocês estão trazendo, assim, é uma aula para a gente aprende muito trocando experiências, ouvindo vocês que estão num segmento, como o Carlos destacou, extremamente estratégico, um segmento muito importante e que tem muito a crescer, né, Ângelo? Só 5%, né? Então, ou seja, temos muito campo para crescer, desenvolver uma cultura, né, de seguridade no país, e a gente aqui se sente privilegiado de tê-los conosco nessa data, nesse dia, e inclusive encerrando os trabalhos aqui do nosso Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial. Então, a gente fica muito feliz, muito orgulhoso de ter vocês conosco aqui. Queria agradecer, né, em nome da faculdade, em nome aqui da Iniciativa Empresarial,
inclusive chamar aqui o professor Rafael Vicente, que eu acredito que vocês conheçam, para fazer o encerramento com essa mesa aqui, né? Então, a gente fazer o encerramento do nosso fórum. E, como falei, agradecer muito a gentileza de vocês terem separado esse tempo na agenda de vocês, que a gente sabe que é bastante concorrida, para que vocês estivessem aqui conosco e abrilhantando o nosso evento. Gente, muito obrigado aí, tá, pela oportunidade. Professor Rafael, palavra com você, meu amigo. Olá, obrigado, professor Valdir. Quero cumprimentar o Ângelo, quero cumprimentar a Tereza, a Nareli e o Carlos. O Carlos já conheço faz um tempinho. Vocês eu estava ansioso para ver ainda que aqui, né, virtualmente. E pedir para o professor Valdir quebrar um pouquinho o protocolo para a gente, porque para todos que estão nos acompanhando e para nós mesmos, né, terminar com essa imagem que eu acho que é o símbolo dessa luta, desse trabalho, desse esforço, do agora, mas ainda não. Né? Então temos uma mesa repleta da possibilidade e já de uma realidade, mas daquilo que ainda não é a realidade do mercado. É possível, certamente, com os esforços extraordinários de vocês que aqui estão, né, que é um símbolo para nós e para todos que estão nos acompanhando, mas mais do que isso, para a sociedade brasileira. É possível homens e mulheres negros nos cargos, em altos cargos, mas principalmente demonstrar para a nossa sociedade que, tá vendo? Não dói, não mata, que a vida segue, que os negócios estão em ótimas mãos e principalmente para os nossos jovens, né? A gente perde muito todos os anos, frustrações, perspectivas. O Brasil é infelizmente, uma máquina de moer jovens. Quero dizer para o professor Valdir que eu vou cobrar royalties, porque fui eu que falei para ele desse blackwash. Mas, e para nos animar no sentido de que a gente sempre diz nos nossos encontros, fala, olha, não é justo que a gente pegue sempre a título de meritocracia, aqueles exemplos daquelas pessoas que tiveram que ser super-homens, super-mulheres para chegar nos altos cargos. Né? Isso não é bonito, não é justo que as pessoas, para ter uma posição adequada, oportunidade, para que se consiga crescer na carreira, tem que se transformar num super-homem ou numa super-mulher. Isso é injusto com a grande maioria das pessoas. O que todos nós queremos são oportunidades, tratamento igualitário, como o Carlos bem mencionou, e oportunidade para todos de crescimento. Esse ano nós vamos encerrar o nosso Fórum Internacional de Equidade Racial, mas eu acho que com essa mensagem para nós, simbólica, que representa essa transformação. Olha, nós não só temos executivos negros, e eu gostei muito do que também o Carlos mencionou, nesse aspecto de que, olha, não é só aqui na Semana da Consciência Negra para mim falar do negro no mercado de trabalho, né, ou para escrever sobre isso. Nós podemos escrever e devemos escrever sobre tudo, sobre economia, sobre energia, está em todos os espaços, né, que tem essa também, né? Vou participar quando tem o fórum aqui para falar de diversidade, não sei o quê, aí chama o profissional. Agora vamos falar de economia? Não, aí vamos chamar uma outra oportunidade. Então, esses mitos e paradigmas começam a ser derrubados. E agradecer a disponibilidade e a compreensão desse papel que todos vocês, aqui todos os nossos executivos e executivas negras representados nesse sentido, nessa mesa, e esse farol que, bem ou mal, acaba clareando essa jornada e não nos deixando esmorecer em todos os sentidos. Somos 56% da população, ainda menos de 4% nos cargos de liderança, ao passo que num parceiro próximo dos Estados Unidos, aproximadamente 16% da população, lá são mais de 9% de executivos negros, ou seja, não tem nem sentido essa comparação. Mas esperamos contar com vocês e outras oportunidades durante o ano para discutir todas essas ideias, inclusive esse novo negócio que já surgiu aqui, esse novo ramo dos seguros, discutir o blackwashing, no sentido de que realmente precisamos cobrar, precisamos estar atentos e não permitir que, mais uma vez, com a possibilidade de realizar a transformação,
porque estamos falando de ESG, mas já falamos de sustentabilidade, já falamos de compliance, já falamos de direitos humanos, já falamos de racismo institucional, e o negro não chegou aos cargos de liderança. Já falamos de viés inconsciente, ou seja, tudo isso sem um recorte adequado, não vamos progredir. E o dado mais alarmante, né? Falamos de mulheres, mas precisamos falar das mulheres negras, que são, as mulheres são a maioria da população e a maioria das mulheres são negras. Mas, olhando os pilares de gênero, diga-se de passagem, nós sequer vemos as mulheres negras participando ou sendo trazidas para a discussão. Com tudo isso, mais uma vez o agradecimento a todos. A gente vai encerrar o nosso Fórum Internacional de Equidade Racial e Empresarial. Ano que vem, quero crer que poderemos estar juntos presencialmente, em algum lugar legal aqui em São Paulo, para tratar dessas e tantas outras questões. Encerramos com essa imagem extremamente inspiradora. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado ao nosso parceiro de comunicação, a Isto é Dinheiro. Obrigado aos nossos patrocinadores, o Bradesco, a Ambev e a Bristol Myers. E aos nossos apoiadores, o Fórum LGBTQIA+, o Movimento Mulheres 360, o Instituto Brasil e Israel, a ABRH, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que nos apoiaram, nos permitiram trazer um debate extremamente importante. Ainda bem que hoje a gente tem tecnologia para isso, já ficou gravado e certamente todas as interações e todos os executivos maravilhosos que passaram por aqui, ainda vai dar muito o que falar, mas certamente hoje o dia foi um dia histórico de uma já iminente, mas ainda não realizada transformação da sociedade brasileira. Obrigado a todos vocês, foi muito bacana, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, professor Valdir, foi um tempo, passou muito rápido, foi muito legal, e certamente teremos novas oportunidades. Obrigado a todos, um grande abraço a todos, e até o ano que vem. Tchau.